Bom dia, meu amigo. Bom dia, meu irmão. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, e você? Tudo bem, prazer enorme estar aqui. Fui chamar até de popstar, rapaz. Começamos bem a Cara, é coisa. muito bom. Tô tentando marcar horário com o João, já tem, ó. Ele falou, daqui umas 2 semanas. Que bom que deu certo. Que bom. Tudo bem por aí, né? Tudo bem, graças a Deus. Cuidando do Então, bebê tá. por aqui. Ai, que legal. Ô, João, é difícil não te conhecer, mas para quem não conhece, se apresenta aí para nós. Claro, com prazer. Não é difícil não me conhecer, não, amigo. Eu me chamo João Dornelles, eu sou mentor comportamental, sou treinador do Instituto Brasileiro de Coaching, né, uma das maiores referências aí, que está maior no Brasil, em formações profissionais na área de coaching. Além disso, sou diretor da Rap Desenvolvimento, que é uma empresa na área de desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de pessoas no contexto geral, mas com muito foco em desenvolvimento e capacitação de líderes, né? Trabalho muito hoje com viés comportamental, a gente está com projetos novos aqui, principalmente voltado para o indivíduo. A gente está lançando a Academia do Eu, isso eu até nem dividi com vocês, isso é novidade. Então, é um ambiente, um lugar onde as pessoas vão poder buscar o seu próprio movimento de evolução, de crescimento, de desenvolvimento de inteligência emocional, né? E entre outras coisas. Então, o foco é ajudar as pessoas a terem mais autoconfiança, mais autocontrole, mais autoconsciência, autoconhecimento, para ajudar a levar uma vida aí mais bem alinhada com os objetivos. Enfim, basicamente é isso aí. Que bacana. O João eu conheci em Cuiabá, ele morava aqui. Uhum. Aí depois ele passou a ter uma vida difícil. Tá morando agora em Fortaleza, na beira do mar. Uma quadra da praia. E como é que tá por aí com o coronavírus? Cara, Ceará, eu não sei se já mudou, mas o Ceará teve sempre, durante todo o tempo, em terceiro lugar, com um dos lugares com maior foco de coronavírus, né? Então, a gente está, até por conta do bebê, eu tô com um filho meu filho vai fazer 4 meses agora, a gente está extremamente, o mais isolado possível. Então, assim, a gente só sai de casa para aquilo que é realmente necessário. Até o supermercado, por exemplo, eu encontrei um lugar que eu posso mandar meu pedido, eu só chego lá, eles botam um lugar no porta-malas do meu carro, eu só pago na janela e sai para evitar ao máximo qualquer tipo de contato. Então, estamos cuidando bastante, por mais que a coisa esteja amenizando, ainda é um risco grande, né? Ainda mais com o bebê em casa. É verdade. E, João, falando sobre isso, nessa fase agora que a gente está vivendo aí, a inteligência emocional ajuda? Cara, em todas as fases ajuda, né? Vamos entender aqui ó, a importância. Acho que ao decorrer dessa live aí, a gente vai entender a importância de ter inteligência emocional, seja para você passar por um momento como esse que a gente está passando de pandemia, seja para você ter um bom relacionamento conjugal, seja para você ter um bom relacionamento no trabalho, seja para você conseguir acompanhar o Marcelo aqui e fazer todos os movimentos que ele te ensina para conseguir caminhar no caminho das milhas, né? Porque a tendência da falta de inteligência emocional, uma das coisas que a falta de inteligência emocional faz é fazer com que a gente desista de um caminho. Então, eu estou lá, estou caminhando, estou estudando, estou me dedicando para um projeto. Se eu não estou equilibrado comigo mesmo, ou seja, se eu não tenho inteligência emocional, e isso é muito amplo, eu deixo as coisas pelo caminho, desisto do projeto, não assisto mais não assisto a aula que foi liberada, não assisto a próxima, ou então não dou prioridade nas coisas que são importantes na minha vida. Pego um projeto que poderia me trazer retorno, por exemplo, trabalhar com milhas como você faz, eu acredito que não seja uma coisa que você entra de vez em quando, uma vez na vida, está na morte, e pronto. Nossa, estou cheio de milhas agora. Não, provavelmente como tudo na vida, é um caminhar, uma construção, né, até chegar num resultado um pouco mais confortável, mais interessante. Só que se você não está bem equilibrado, a tendência é que você desista no meio do caminho, né? É verdade, rapaz, que interessante. E assim, para quem é um termo que cada vez mais a gente tem ouvido falar e as pessoas têm falado sobre a inteligência emocional, mas assim, o que que é isso? O que que seria essa inteligência emocional para a gente poder incorporar? Beleza. É bastante amplo, tá? A ideia de inteligência emocional, porque ele envolve toda a nossa psique, tudo quem nós somos. Mas começando a explicar, vamos entender assim, ó. Vale sempre lembrar, eu gosto de uma fala do Daniel Goleman, que é um dos grandes nomes da psicologia, da inteligência emocional, que ele diz assim: olha, existe o QI e o QE. O QI é o quociente de inteligência. Todo mundo já ouviu falar em QI, né? Quociente de inteligência. Sua capacidade técnica, sua competência técnica, o quanto você conhece de alguma coisa. E isso é o que mais se desenvolve na sociedade. Você vai fazer faculdade de direito, você vai fazer faculdade de administração, de medicina, de arquitetura, de marketing, do que seja. Eles te ensinam o QE. Eles te ensinam o quociente de inteligência daquele tema. Você fica bom tecnicamente. Mas Uhum. nenhuma faculdade ensina
o quociente emocional, que é o QE, né? Que é o desenvolvimento da competência emocional, de desenvolver a inteligência emocional. O que é inteligência emocional, Marcelo? Tentando trazer para uma linguagem mais simples. É o quanto eu consigo estar consciente de mim e me autocontrolar, me perceber nos diferentes contextos da minha vida para poder tomar decisões mais alinhadas com aquilo que eu quero. Manda um eu aí, quem já em algum momento da vida fez alguma coisa que depois que fez, percebeu que tinha feito merda, tinha falado alguma coisa errada, e aí depois, opa, não era para ter falado isso. Levanta a mão aí quem já magoou alguém que ama. Quem já disse alguma coisa com uma pessoa que gosta muito, mas não era para ter falado aquilo, mas a falta de inteligência emocional, para ficar mais claro ainda, faz com que o nosso ego, ou seja, o lado inconsciente da nossa psique, da nossa mente, assuma um sistema de defesa para tentar ganhar aquela briga. Então, por mais que você esteja conversando com alguém que você gosta muito, ou você esteja conversando com o seu chefe, que é uma pessoa importante, se você não está pleno e consciente do que você está falando, do que você está fazendo, onde é que você quer chegar, que objetivo você quer alcançar, esse seu sistema interno de defesa, inconsciente, que você nem percebe que ele existe, vem e faz você tomar certas atitudes que não seriam as melhores. E aí você fala coisas que você não gostaria de falar, você faz coisas que você não gostaria de fazer, ou deixa de falar, ou deixa de fazer. Tem gente que fala, mas também tem gente que deveria falar, mas não fala, e se omite, né? Depende do perfil comportamental de cada um. Então, e aí eu posso ir para termos mais específicos, como inteligência emocional tem a ver com equilíbrio emocional. Então, você está passando por um período de pandemia e você conseguir se manter né, bem, quase entendendo que é um período de baixa, que a coisa está difícil, é crise, mas que vai passar. E se você se desespera num momento como esse e você deixa seus projetos de lado, você perde o controle. O desespero ou a falta de equilíbrio emocional significa, de alguma forma, ir para um pico de negatividade, né? De pensamento ruim, de coisa ruim na vida, enfim, que atrapalha a gente muito, né? Porque você sai do seu eu, vamos entender assim. Basicamente falando, tá? Sim, sim. E, João, eu tenho ouvido falar muito o seguinte: todos nós temos uma perspectiva que as coisas vão melhorar, né? Que vai voltar, mas aí voltar, tem se falado muito nessa questão de um novo normal e tal. Uhum. E por um outro lado também, existe uma perspectiva que essa doença, ela volte de outras formas, né? Aqui em Cuiabá mesmo as coisas estavam indo até bem, de repente fechou tudo. Aí abre de novo. Então, pode ser que a gente venha conviver muito com isso, mesmo com a vacina, né? Então, assim, a gente percebe que vai ter que desenvolver essa inteligência emocional para a gente conseguir passar por tudo isso, né? E quais seriam os primeiros passos para quem está um pouco perdido, não sabe o que fazer? O que a pessoa deveria começar a fazer, os primeiros? Legal, legal. Vamos lá, faz muito sentido o que você está falando. Eu tenho acompanhado muitos noticiários financeiros, enfim, por aplicação em ação, essas coisas todas. Você conhece, inclusive, o Felipe Miranda, da Empíricos, acompanha muito ele. E eu ouço todos os dias ele, e o tempo todo eles estão falando sobre um segundo ciclo de surto, né? Um segundo movimento, uma segunda onda. Então, sim, a gente não sabe quando é que isso vai parar, efetivamente. Antes, no começo, não, daqui a 2 meses isso passou. Não, daqui a 3 meses isso passou. E, gente, já estamos em julho e não passou totalmente. O mundo está começando a voltar, mas ainda há uma certa preocupação porque o Brasil resolveu voltar no momento em que o pico estava relativamente alto e não baixo, como outros países fizeram. Então, tem muitas chances de ter outro ciclo, sim, né? E a gente tem que estar preparado para viver isso em tempo indeterminado, né? Não saber quanto tempo isso vai durar. E exatamente isso é uma tomada de consciência importante para eu ter equilíbrio emocional, que é o quê? Para começo de conversa, admitir as coisas e entender e enxergar o mundo como ele é. Ontem mesmo à noite eu fiz uma live e o tema da live era mais ou menos assim: aceite o que é. Né? Fazer um movimento de aceitação. Aceitação do quê? Aceitação que nós estamos vivendo uma pandemia que talvez isso não vai mudar tão cedo. A aceitação do seu chefe do jeitinho que ele é. A aceitação do mercado financeiro, se você trabalha com ações do jeito que ele é. A aceitação da sua esposa, do seu marido do jeito que ele é. A aceitação das pessoas como são. Esse é um movimento importante de inteligência emocional, que é parar de brigar contra a natureza das coisas ou a natureza das pessoas. Né? Eu gero muito desconforto e conflito quando eu fico tentando fazer com que o mundo todo aconteça do meu jeito. Quando eu fico tentando controlar. Esse era muito tempo da live de ontem, inclusive. Nós temos uma ilusão de controle.
Eu fico na ideia de que se tá saindo do jeito que eu quero, então tá tudo bem. Quando não sai do jeito que eu quero, ai meu Deus, pronto, perdi o controle. Não, a gente não tem controle da maior parte das coisas. E esse é um passo importante para adquirir inteligência emocional. Admitir e entender que eu não tenho controle das coisas. Eu te mandei uma mensagem um pouco antes da gente começar essa live no WhatsApp, dizendo, Marcelo, minha internet caiu ontem, até agora ninguém veio arrumar aqui em casa, eu estou no 4G. Vamos rezar para dar tudo certo. Por quê? Porque eu não tenho controle. O que acontece? E agora se cai minha internet? Marcelo, que se vire. Adianta ele ficar bravo comigo ou eu ficar chateado, incomodado? Cara, nós não temos o controle do sistema de internet. Fiz o que eu podia, o que estava ao meu alcance. Eu entrei em contato ontem com a equipe com a empresa de internet. Hoje não cheguei a entrar em contato porque a gente começou às 8h08, então praticamente não tinha aberto, acho aí da empresa. Vou ligar depois que eu terminar a live com você. Então, ter a consciência de que eu não controlo o mundo e eu não controlo as pessoas me ajuda a entender quando alguma coisa sai de um jeito diferente, de uma maneira que eu não gosto, eu sei levar em paz aquilo, né? Tá tudo bem. Então, só para fechar o exemplo, aqui no começo da pandemia, para você ter uma ideia, começou aqui em Fortaleza, fechou dia 19, começou, vamos dizer assim, a fechar as coisas, a proibição de sair na rua. Dia 17, 2 dias antes, meu filho nasceu. De março, né? De março, 2 dias antes, né? E, cara, então assim, meu Deus do céu, ninguém visitou meu filho até hoje. 5 pessoas pegaram meu filho no colo, 5, 6 pessoas, que as que estavam no dia do parto. Fora isso, as pessoas só conhecem o meu filho por internet. Então, as coisas que a gente queria fazer, de levar, de as pessoas virem visitar, não teve como. A gente se trancou em casa, não pôde mais sair. No início, acho que nas 2 primeiras semanas, eu entrei em parafuso. Não é porque eu sou treinador, mentor comportamental, que eu sou perfeito, que eu não piro de vez em quando. E tá tudo bem a gente pirar de vez em quando. Você ficar estressado, você se incomodar com alguma coisa. O problema é o tempo que a gente leva para sair disso. E eu lembro que eu entrei numa bad, assim, acho que eu fiquei umas 2 semanas, eu fiquei doente, inclusive na época, nem era coronavírus, eu acho. Mas eu fiquei doente e demorou um certo tempo para eu me levantar. Então eu vejo que quando a gente está estressado, quando alguma coisa desequilibra, a gente deixa de agir. E aí é que o bicho pega. A inteligência emocional costuma abalar a gente. Na verdade, se eu for falar de perfis comportamentais, tem pessoas que param e o meu perfil deixa de agir. Então, quando ele tá... As coisas não estão legal, cara, nada vai dar certo, que droga, ou que merda. E aí para de fazer os movimentos que deveria estar fazendo, ou que deveria continuar fazendo. Imagina que, vamos pegar uma metáfora aqui, que para um músculo crescer, você está na academia, para o seu músculo crescer, você precisa ficar indo para academia todos os dias. Aí imagina que naquele dia você ficou chateado, você não vai, agora uma semana. Poxa, quanto do resultado que você já construiu vai deixar de desenvolver? Agora, se você conseguir manter uma mínima inteligência emocional, você pode estar chateado, mas você sabe que aquela sua chateação não tem nada a ver com a sua academia. Você não precisa misturar suas dores. Eu briguei com minha esposa, com meu marido, eu levei um feedback negativo na empresa, agora eu deixo para academia, eu paro de falar com os outros, estou chateado. As pessoas de mentalidade progressiva, aberta, ampla, que têm inteligência emocional, não misturam os problemas da vida. Elas entendem que vida pessoal é uma coisa e vida profissional é outra. Se eu estou com um problema na vida profissional, não significa que eu tenho que atrapalhar minha vida pessoal por causa disso, e vice-versa. Né? E eu vivi esse período de baixa. E aí eu vi que eu deixei de fazer movimento. Até que o dia eu acordei. Acho que levou 2 semanas. 2 semanas para eu sair daquela bad e acordar e voltar a fazer as coisas. Tem outros perfis que não deixam de fazer. Eles tendem a fazer mais. Só que aí o problema é que eles fazem geralmente de forma atravessada, de qualquer jeito, estão estressados, então quer saber, eu vou trabalhar, e aí só que trabalha numa vibe muito negativa, tende a tratar as pessoas mal. Tá? A inteligência emocional atrapalha muitos a falta de atrapalha muitos relacionamentos. Porque eu deixo de falar com as pessoas, ou eu falo de maneira agressiva. Quer dizer, eu tô com um problema e eu fico achando que o mundo tem que entender o meu problema, e o mundo nem sabe. Então, basicamente, Marcelo, começar, já que você respondendo efetivamente a tua pergunta, depois de tudo isso, é assim, 2 coisas essenciais. Primeiro, aceitar que o mundo não vai ser do jeito que você quer. Primeiro de tudo. Sua esposa não tem que ser e fazer as coisas do jeito que você quer, seu chefe não tem que fazer as coisas do jeito que você quer, o mundo não tem que ser do jeito que você quer. Ontem eu dei um exemplo de uma situação que aconteceu comigo aí em Cuiabá, de trânsito, que eu sempre fazia o retorno num lugar e eu via que o povo em Cuiabá fazia o retorno de forma diferente, errado. Mas um dia eu entendi que eu tinha que aceitar aquilo, era assim, em Cuiabá funciona assim. Então eu comecei a dirigir como se dirigia em Cuiabá na hora de fazer o retorno, fazia no lugar que todo mundo fazia. Eu aceitei e parei de brigar.
Então parei de me estressar no trânsito, parei de criar conflito no trânsito, porque eu ia fazer o retorno no lugar certo, tinha gente no lugar errado, buzinava, atrapalhava. Então, primeiro ponto, aceite. Aceite as pessoas como são, aceite o mundo como ele é. E detalhe, só para não ficar, antes de falar, só para reforçar o exemplo, é que eu vou lembrando e a coisa vai fluindo. Fica à vontade. O pessoal tá dando coração aqui, ó. Tá Que gostando. bom, que bom. Aceitar não significa dizer que agora eu sou um bonzinho, eu tenho que aceitar o mundo perfeito do jeito que ele é e aceitar tudo, tá? Uhum. Mas o primeiro movimento é a aceitação. E a maior parte do nosso estresse, Marcelo, a maior parte do desenvolvimento da inteligência emocional vem de aceitar problemas simples do dia a dia, que são a maior parte dos nossos problemas. Os problemas mais difíceis, tensos, profundos, complexos, coisas que não dá para aceitar, tudo bem, você não tem que aceitar. Você vai tentar o diálogo, você vai tentar conversar, resolver, mas a maior parte das coisas, a maior parte das coisas que atrapalha, que incomoda, é só falta de aceitação. É porque eu acredito que aquilo devia ser de um jeito diferente e se não for do meu jeito, eu já não quero mais saber. Tenta aceitar que talvez aquilo possa ser do jeito da outra pessoa. Sim. Talvez isso pare de incomodar. Então, resumindo, que eu falei que ia resumir, acabei não resumindo. Primeiro, aceite um pouco mais as situações, você vai perceber que isso diminui muito a sua quantidade de estresse durante o dia a dia, te traz mais equilíbrio, mais inteligência emocional, equilíbrio emocional, e busque autoconhecimento. Quer dizer, se você olhar, vamos girar a câmera aqui, pro outro lado. Ó, aí. Livro. Olha lá, 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, o 8º hábito, a lei do triunfo, poder do agora. Livros que fazem com que a gente entenda como é que a gente funciona. E como eu falei, a gente aprendeu na faculdade o nosso assunto, o nosso tema de profissional, né? Então, eu sou administrador, eu aprendi administração. Eu não aprendi como é que funciona o meu cérebro, eu não aprendi que eu tenho que ter controle emocional, eu não aprendi como é que as outras pessoas funcionam. Você fez treinamento de comportamento comigo, de enneagrama comigo. Você foi lá aprender como é que as pessoas funcionam e percebeu, por exemplo, como é que é o perfil da sua esposa. E talvez eu percebeu o perfil da Lígia, você sabe que tem comportamentos que não tem nada a ver, que você não concorda. Mas que não adianta concordar ou não concordar, é o jeito dela. É o jeito dela de ser. E vice-versa, ela provavelmente aprendeu sobre você também. Então, eu preciso ir ler mais livros, fazer mais treinamentos, assistir lives como essa aqui, por exemplo, que fala de inteligência emocional, falando do lado comportamental, né? Fica a dica aí do JM Dornelles no meu Instagram, né? Eu falo para pessoas que querem, né? JM Dornelles, clica lá. Eu falo para pessoas que querem melhorar o seu nível de autoconhecimento, que querem alcançar novos níveis de evolução como ser humano, se conhecendo mais, para aprender a ter mais inteligência emocional, basicamente. Então, aceitação e autoconhecimento, né? Basicamente, aceitação e autoconhecimento para começo de conversa. É um bom começo. É verdade. E você falando disso, você me lembrou, tem 2 exemplos aí. Um deles, aí o João até conhece a minha esposa, porque quando eu saí do serviço público, eu pedi licença, ela não aceitou de jeito nenhum. E assim, foi um ano todo dia apanhando nesse sentido, né? De falando, você encontra, porque são perfis diferentes. Eu já sou um perfil de ousar um pouco mais, de querer criar. Ela já é um perfil mais conservador, não quer correr risco. E olha que interessante, João, a gente conversando ontem aqui com minha esposa, nesse período de quarentena, ela teve que mudar a rotina dela. Então não tá indo mais pro consultório, tá tendo que trabalhar em casa. Então ela tava perdidinha, porque ela gosta de rotina. Não é que ela gosta, seguro, é do perfil, né? Do perfil dela. E eu tive que entender um pouco isso. A hora que eu comecei a entender e aceitar, falar, ela é assim, e eu não tenho que atender o desejo dela, porque o que ela queria? Que eu voltasse pro serviço público. E se eu voltar pro serviço público, garantia. Eu ia ficar bem. E o que eu falei? Eu vou continuar. E aí, quando chegou agora, no meio da pandemia, eu continuei firme, lancei outra turma, as coisas foram dando resultado. Aí ela começou a ver, falou, e diminuiu, ela baixou a guarda. Então, tanto a inteligência emocional é importante, né? Você percebe nesse exemplo que você está dando? Por exemplo, um perfil conservador como o dela, num momento de risco, perde grandes oportunidades. Sim. Porque, meu Deus, eu tenho que garantir, né? É melhor um pássaro na mão do que 2 voando. Tá, mas e se esse pássaro que você tem na mão não é o que você queria? Não é o seu sonho? Não é aquilo que você realmente gostaria de alcançar? Né? Será que, olha o que você está falando, eu continuei, apesar do risco, eu continuei, montei outra turma, vieram novos resultados, eu estou ajudando mais pessoas.
Poxa, e se você fosse um perfil conservador, você estaria deixando de ter melhores resultados, estaria deixando de ajudando mais pessoas. Por quê? Por conta do medo do que pode vir a acontecer se eu fizer. Hum. E aí esse perfil, por exemplo, perde muito nesse sentido pela falta de inteligência emocional. Vou deixar de aproveitar uma oportunidade, né? Sim, sim, e é verdade. E um outro exemplo, João, aí envolve até muita gente que está aqui, muitos alunos que estão participando. O que que aconteceu? Eu também senti muito a questão da quarentena, e aí a gente acaba vendo muita televisão, né? Não sei você, eu queria ver muita notícia, nem tanto televisão, mas pela A gente nem internet. tem TV aberta aqui. Mas eu não sei se você vê pelo computador, se lê, né? Uhum. E eu fui ler muitas notícias, ouvi, e aquilo parece que me contaminou. Então, no início da quarentena, eu também senti um abatimento muito grande, né? E como a gente trabalha com milhas aéreas e tal, o que que deu a primeira impressão, que foi a impressão geral? Que tinha acabado tudo, né? Ninguém vai viajar, para que que você vai acumular milhas? Né? Então ficou aquela coisa toda, né? E muita gente me falando isso. Cara, aí eu comecei a Bem pelo pensar e eu falei, contrário. não, peraí, vamos zerar tudo. Não é bem assim. No meu caso, quando eu ensino para as pessoas acumularem milhas, pontos, a gente tem muitas oportunidades. A gente pode acumular para vender depois. E comecei a Na sua viagem. ressignificar. E comecei a ressignificar tudo isso. Eu falei, você quer saber? Aí que eu aumentei a intensidade do que eu já estava fazendo. Eu já estava fazendo café com milhas e comecei a melhorar o conteúdo, né? E aí até que eu falei, você quer saber? Vamos abrir uma turma? Que eu era para ter aberto, eu demorei, atrasei o lançamento e falei, vamos embora. João, foi uma grata surpresa. Que E os maravilhoso. alunos que estão aqui, eu tenho entrevistado eles todo dia na live. Rapaz, cada resultado. Ontem o Que Oswaldo estava legal. contando que ele acumulou 400 mil milhas em Uau. 2 meses. Uau. Tem uma menina que mora no interior da Bahia, cara. Entrevistei, ela não tinha maior dificuldade. Ela conseguiu um cartão de crédito para ela, já foi uma felicidade. E cada resultado. Então, assim, não só eu, João, mas eu acho que essas pessoas venceram a inteligência emocional delas, porque elas Exatamente. acreditaram e estão insistindo. Então, eu acho que isso é muito bonito, né? Na quarentena, as pessoas que, agora nesse período, que estão acreditando nelas mesmas, que elas não acreditaram em mim, elas acreditaram nelas, né? E estão mudando a vida delas. Eu acho que isso faz parte da inteligência emocional. Com certeza. Vamos pegar desde o começo do que você falou. João, eu estava vendo muita notícia. Engraçado que você me fez pensar aqui agora. Quando eu tive essa minha bad, vamos dizer assim, que eu fiquei meio para baixo. Bom, meu filho tinha acabado de nascer, eu fiquei doente, então eu fiquei 10 dias sem conseguir estar com ele. Por mais que eu não assistisse muito TV, eu estava aqui em casa, minha irmã, minha mãe e minha sogra. Né? E todo mundo, e por mais que eu não fosse buscar assistir jornal para ver o que está acontecendo, elas viam e estavam o tempo. E era o início, né? Então, assim, ó, elas falavam todo dia, meu Deus, agora tem tantos casos, aumentou para isso, aumentou para tantos casos, não sei o que lá. E eu dizia, meu Deus, e começava a trazer aquele monte de coisa ruim, tá piorando, tá piorando. Primeiro movimento importante, até servindo como dica para inteligência emocional já. Isso foi essencial, foi importantíssimo você trazer isso. Cuidado com o que você ouve, com o conteúdo que você consome. Tá vendo TV? Para de ver TV e vem assistir o Marcelo para falar sobre milhas, para focar no que você quer alcançar. E não ficar ouvindo porcaria na TV. Porque, querendo ou não, notícia ruim dá Ibope. Então, infelizmente, em maioria, as nossas mídias aí, elas estão mais preocupadas em vender, né, do que realmente de informar aquilo ou ajudar no processo de desenvolvimento e recuperação. Então, você vai daquela velha história de que a gente abre o jornal e sai sangue da TV. Porque a É, tendência é só você ouvir coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim. Não se fala do coronavírus, se fala do quantas mortes, não se fala do quanto da recuperação, não se fala do quanto a coisa está melhorando ou não, só se fala do quanto está piorando. Né? Então, isso é um ponto importante para a inteligência emocional. Parar para ouvir, consumir conteúdo que te interessa, que vai te ajudar a continuar, que vai continuar a fazer você alcançar seus resultados. E o bom disso é que na era da internet é que você escolhe o que você vai consumir. Você pode sair da é, TV, ou então na sua TV mesmo, procurar, você tem uma Smart TV, ou então vem para o celular, vem para o computador e você escolhe o que você vai consumir. Você vai no YouTube, você acessa, você vem para o Instagram do Marcelo, você vai para os canais dele para assistir um pouco mais sobre isso, para você continuar caminhando. Me corrija caso eu esteja errado, Marcelo. Mas nesse período de milhas agora, tem empresa aérea fazendo promoção sim, sim. de mais bônus. Não, eu estou recebendo os Sim, e-mails, sim, né? De mais, 100%. de 100%. Eu não sei se vale a pena ou não, mas eu recebi um bônus de 300% para transferência de milhas. Não sei se vale a pena ou não, você que é entendido do negócio aqui. Mas quer dizer, no momento de crise, a demanda cai, então talvez o preço do ponto ou da milha vai cair, a demanda é menor, então, né? Tende a baratear, não sei se faz sentido ou não.
Mas, quer dizer, muita coisa boa pode ser extraída em momento de crise. A bolsa foi lá para baixo. Eu cheguei a perder, olha, estava perdendo uma grana federal, hoje estou perdendo menos. Mas quando foi lá para baixo, meu Deus, a maior parte da pessoa, muita gente se desespera, tira o dinheiro, por exemplo. Cara, eu aproveitei para comprar mais. Né? Tá em crise, mas vai recuperar. Então, o que você colocou aí, que você falou dessas pessoas, com certeza, a capacidade que elas tiveram de parar de olhar para esse contexto difícil e focar e continuar no trabalho. Eu gosto muito da ideia da continuidade. Me fugi, tem até uma palavra melhor para falar isso, mas não está me vindo na cabeça, daqui a pouco eu lembro. Mas o fazer todos os dias. Né? É que nem o exemplo da academia que eu falei. Faça todos os dias. 400 mil milhas em 2 meses. Provavelmente, lembrei a palavra. Falei que ia lembrar. Constância. Se você conseguir manter a constância, o resultado vem. Então, essa galera que você está falando, eles conseguiram manter a constância. E isso conseguiram ter inteligência emocional, ou seja, se abster das dificuldades e das dores que estavam acontecendo no mundo lá fora, né? Esquecer um pouco das dificuldades, entender que é uma fase e que agora é um momento extraordinário de aproveitar oportunidades. Isso tem muito a ver com uma mentalidade próspera. Né? Não sei se vocês já ouviram, tem se falado algum termo, tem se usado o termo mindset, né? Mindset nada mais é do que configuração mental, configuração da mente. A configuração do Marcelo, da mente do Marcelo, é uma configuração de mente ousada. A da esposa dele é uma configuração de mente precavida. Então, dependendo da configuração da mente, eu vou agir de forma mais ousada ou mais precavida. E aí você que está assistindo a gente, qual é que é a tua configuração? Você tende a se apavorar quando alguma coisa acontece, a ficar preocupado, meu Deus, a questionar se vai dar certo ou se não vai dar certo, ou permanecer, persistir, continuar estudando, continuar fazendo os movimentos que o Marcelo te sugere para fazer. Né? Você abandonou tudo por conta disso ou você permaneceu na constância? Então essa mentalidade aí é essencial, né? Isso tem a ver com inteligência emocional. Sim. E ó, o Roger tá falando que isso a gente tem que fazer esse bloqueio do mundo externo, né? E a Tânia falou um negócio interessante. Ela falou assim: a gente tá pegando Covid pela TV. Muito bom, tipo isso. Rapaz tipo do céu, isso. isso é verdade. E, João, eu acho interessante o que você falou, e eu acho que é uma característica. Nós vivemos uma fase que a gente escolhe, a gente tem o poder de escolha, né? E a questão por exemplo, da Netflix, te dá a opção de você escolher o filme que você quer. Uhum. E a gente foi muito tempo, quando a gente fala assim de comparar a televisão, que muita gente gosta, né? A televisão ditava para você o que você tinha que assistir. Uhum. E agora não, agora eu escolho. Se a gente traz para o nosso ensino tradicional, eu vou para a escola, o professor fala tudo aquilo que eu tenho que seguir o roteiro. E agora a gente está construindo o que a gente quer aprender. Então, não deixa de ser difícil, né? Porque essa mudança na nossa mente que você está falando, né? E então, nessa linha, né, de inteligência emocional, da gente saber o nosso caminho, eu tenho que olhar para dentro de mim, para ver as minhas dificuldades, para eu dar uma direção melhor? É mais ou menos por isso? Com certeza. Você vê, eu estava vendo os comentários aqui, ó. Clanice comentou, eu fico preocupada. A Ana Camila que disse, olha, eu tenho constância, mas na base de muita ansiedade. A falta de autocontrole gera essas coisas, gera estresse, né? E aí você tende a adoecer com mais facilidade, gera ansiedade, né? E aí você fica preocupado, ansioso, não dorme direito, e você fica preocupado, e tá tudo bem, viu, Clonis? Tudo bem ficar preocupado, é normal ficar preocupado. O problema é quando a gente se deixa estagnar, é normal ter ansiedade, o problema é quando isso está em excesso e faz a gente parar e não fazer mais, ou então fazer de forma atropelada, né? E isso traz doença física, Marcelo, inclusive. A maior parte das doenças físicas tem cunho psicológico. Então, dor de cabeça... Aliás, não vou nem citar as doenças aqui, mas todas elas. Existem alguns estudos que falam que todas as doenças vêm do lado emocional, né? Não sei o quanto isso é 100% pleno, mas já viu, por exemplo, já conversou com uma pessoa que ou ela vai apresentar, vai falar em público, alguma coisa assim, ela começa a ficar com o pescoço vermelho aqui, ou então começa a suar e tal. Isso é uma manifestação física da emoção dela. Ela está nervosa, está preocupada, e aí vem para o corpo. Ó, a Ana Camila dizendo, tive enxaqueca. Isso é manifestação da emoção, tá? E sim, Marcelo, a gente precisa se autoconhecer. Eu preciso entender como é que eu funciono. Né? E aí não tem como negar o meu trabalho, ajudar as pessoas a se conhecerem. Porque se eu não sei como é que eu funciono, quais são as minhas regras mentais, como é que a minha cabeça está programada para funcionar, eu não tenho condições
de fazer alguma coisa, porque eu sou movido e dominado pela minha mente. Usando essa metáfora da TV que você falou, antes a TV doutrinava o que a gente ia assistir. Hoje, agora, eu tenho ferramentas como Netflix que me permitem escolher o que eu vou assistir. A gente é igualzinho. Antes, eu não sabia como é que eu funcionava. Então, o meu sistema inconscientemente ditava as regras. Eu agia da forma que eu aprendi com os meus pais, e eu, sem nem perceber. Eu fazia as coisas de qualquer jeito, né? Para e pensa aí, você hoje se vê mais maduro do que quando era adolescente? Ah, sim. Mais maduro que ontem. Mais maduro que ontem, ótima visão. Hoje você tem percepções de vida e você toma atitudes que algum tempo atrás você não faria. Ou ainda, quando adolescente, você fazia certas coisas e comprava certas brigas que hoje você já não compra. Por quê? Porque você já entendeu e conheceu que aquilo não faz sentido, que aquilo vai fazer mal. Você amadureceu, você aprendeu, você se conheceu mais. Então, antes, quando você era adolescente, por exemplo, a tua mente tomava conta de você. E ela doutrinava como é que você ia agir. Por isso que você, eu e as pessoas cometem mais erros quando mais jovens do que quando mais velhos, né? Aí o que acontece? Quando eu passo a me conhecer, ler mais livros, né? Ler mais livros como O Poder do Agora, buscar treinamento na área comportamental, seguir o João o JR Dornelles aí para entender mais sobre inteligência emocional, eu passo a olhar para mim mais e me reconhecer assim, olha, eu não percebia que eu sentia isso quando a pessoa falava aquilo. Ah, agora eu comecei a entender quando é que eu me estresso. Toda vez que fulano fala tal coisa, eu vejo que isso me incomoda. Ou ainda um comportamento que eu percebi esses dias. Eu me percebi falando alguma coisa que eu tinha feito para alguém, esperando que ela me desse um elogio por aquilo. Olha como é que é o ego. Ele quer ser valorizado, elogiado. Então eu vou lá e conto. Olha que legal que eu fiz aqui. Olha só. Olha que bom. Porque eu queria receber um elogio. E quando eu percebi que era um movimento do ego, de, cara, não tem por que eu receber elogio nesse contexto. Mas eu estava buscando querer receber. Então, assim, tem tantas coisinhas que a gente não tem a menor ideia, Marcelo, que existe no nosso jeito de ser. E eu falei a comparação do seu eu de hoje com sua adolescência, mas você trouxe a comparação do seu eu de hoje com o de ontem. Não é porque agora a gente passou dos 30, no meu caso, né? Você já passou? Eu não. Eu passei. Você não passou ainda não, né? Tá com 28? Eu não tenho nem barba branca ainda. Depois que a gente... Então, nem me falta uns branquinhos aqui. Depois que a gente passa dos 30, não significa que a gente chegou no nível de maturidade extraordinário. Cara, tem muita coisa para aprender. Quando a gente chegar com 60, por exemplo, a gente vai olhar para trás e dizer, meu Deus, como eu era imaturo quando eu tinha 30 anos. Né? Ou 30, 40, ou o que seja. Sempre tem mais para aprender. Então não é porque eu já fiz terapia, ou porque eu já fiz treinamento de autodesenvolvimento, que agora eu me conheço. Pronto, tá tudo bem. Eu preciso viver um processo constante de autoconhecimento, porque cada dia que passa, eu vou descobrindo coisas novas sobre quem eu sou. Vou descobrindo coisas novas do meu jeito de ser. Você estudou, por exemplo, Enneagrama comigo, e você sabe que existem nove perfis comportamentais diferentes. 9 jeitos de ser diferentes. Meu Deus do céu, 9? E aí, quando você foi lá, você percebeu que dos 9 multiplica por 9, e, aliás, por 3, que dá 27, depois você vai ver que tem um monte de perfil, no final das contas, conforme vai fazendo a adaptação de cada detalhe do que a gente aprendeu. Então, cara, tem gente que não sabia nem que existia perfil, quiçá que existia um monte de perfil diferente, e a grande questão é, qual é o seu? Qual é o seu perfil? Desculpa, quem foi que comentou aqui, que disse que fica preocupada? Perdi, mas enfim. Ana Camila. A Ana Camila falou da ansiedade. Podemos falar da Ana Camila, de ansiedade. A ansiedade faz parte de alguns perfis. Não são todas as pessoas que têm ansiedade. Isso tem a ver com perfil comportamental. Agora, será que a Ana Camila sabe qual é o perfil comportamental dela? Se ela não souber qual é o perfil dela, vai ficar difícil trabalhar. Quando eu não me conheço, é como se eu não tivesse o meu Netflix que me desse a oportunidade de escolher. Se eu não me conheço, eu não tenho ferramenta. Eu não sei o que escolher, né? E aí eu acabo agindo da maneira inconsciente que eu aprendi. Então, é muito comum, por exemplo, as pessoas serem parecidas, ou muito parecidas com os pais, ou com o pai ou com a mãe, ou muito diferentes. Por quê? Porque, vamos lá, eu convivi com meu pai e com a minha mãe, e eu aprendi o jeito deles de ser, e eu me identifiquei com aquilo, e agora eu sou igual ao meu pai, por exemplo. Então, meu pai era meio grosseiro, eu também sou. Ou meu pai era super simpático, comunicativo, então também sou. Pai ou a mãe, tanto faz. Tá? Ou então, eu convivi com o pai e a mãe e eu não gostei do jeito deles de ser, então eu vou tentar ser o oposto do que eles são. Porque eu não gostei do que eu vi, da forma como eles me criaram. Cara, e isso é uma tendência, mas as pessoas não percebem. Deixa eu ir bem fundo no modelo, no exemplo, para as pessoas entenderem como podem existir coisas inimagináveis na cabeça da gente.
Eu fiz durante um período da vida processo terapêutico, né? E numa das sessões com a psicanalista, ela me disse o seguinte: João, você tem a tendência a buscar relacionamentos amorosos com mulheres parecidas com a sua mãe. Cara, eu olhei para aquilo e falei, hein? Hã? Como é que é? E aí, quando eu parei para analisar, olhar para o meu passado, os relacionamentos que eu tive, eu falei, caraca, é verdade. É verdade. Quando que eu ia imaginar isso? Então, eu dou um exemplo como esse para as pessoas entenderem quanto a nossa mente é complexa. Quanta coisa tem para descobrir e aprender. E que se eu não descubro, vai me impactar em tudo. Nos relacionamentos, na continuidade dos meus projetos, né? E por aí vai. É verdade, interessante. João, a Mona Lisa perguntou o seguinte: constância e ousadia podem coexistir? Com certeza. Elas não são diretamente relacionadas necessariamente. Tá? Aliás, é porque, vamos lá, a constância não necessariamente tem a ver com ousadia, né? Porque a ideia de constância tem a ver com rotina, com fazer sempre a mesma coisa, né? Mas eu posso ser constantemente ousado, né? Eu posso ousar sempre. Então, constância não tem necessariamente que ser o oposto da ousadia, tá? E eu posso encontrar, aliás, desenvolver inteligência emocional me traz a capacidade de perceber o que precisa ser rotineiro e constante, mas o que talvez na minha vida precisa ser mais ousado. Então, por exemplo, deixa eu pensar aqui. Tô viajando aqui para entender, pensando em áreas, o que eu posso mais correlacionar com constância. Então, por exemplo, academia, o exemplo que eu já dei, um exemplo que veio na cabeça, ver se eu consigo pensar em outros. É melhor constância ou ousadia? Pensa aí. Na academia é melhor constância ou ousadia? É melhor todos os dias, de forma constante, você levantar o peso que você consegue e paulatinamente você ir crescendo esse peso? Ou é melhor só ousar e chegar lá e dizer, hoje eu vou levantar 150 quilos no supino, vou ousar? O que é melhor? É verdade. Constância. A ousadia aí, nesse caso, pode atrapalhar a sua vida e você distender um músculo, você se machucar. Né? No trabalho, talvez possa ser diferente. Vale mais a constância de eu sempre fazer o meu trabalhinho do jeito que eu sempre faço ali quietinho no meu cantinho? Ou vale em algumas reuniões eu me manifestar, falar o que eu penso, me colocar na frente das pessoas, dar a minha opinião em várias situações, bater de frente com o meu chefe, dependendo do jeito do meu chefe, mas mostrando para ele que eu estou querendo o crescimento da empresa de forma ousada? Poxa, aí pode ser que a ousadia seja bem mais interessante. Não que a constância não vai ser importante também, que não adianta só ficar ousando. Por isso que eu acho que a constância nunca deve sair de foco. Eu sempre preciso, em tudo que eu vou fazer, ter constância. Em alguns momentos, a ousadia entra bem. Espero que eu tenha conseguido responder aí a pergunta da Mona Lisa. Nossa, foi ótimo. Tem um outro exemplo aqui, eu vou até ler. Mas, ó, vamos ver se a gente baixa a meta aí de chegar pelo menos os 40, hein? Coraçãozinho chegou, mas vamos ver. Bora, manda aviãozinho aqui, ó. ó. Aviãozinho aqui, manda para mais alguém vir assistir com a gente. E quem estiver vindo na reprise do YouTube, compartilha. Show. Aperta o botão, manda no WhatsApp aí, ó. O Adriano, vamos ver se isso é um exemplo de inteligência emocional. Ele falou, passei em um processo seletivo e comecei a vender curso de inglês online, porque fiquei desempregado diante do cenário. Mas busquei algo. É um desafio para mim. Tenho toda semana treinamento e preparo. É um exemplo de inteligência emocional? Com certeza. Vamos entender que ele não se deixou abalar pela situação difícil e foi tentar encontrar uma saída. Né? E isso é um exemplo que pega para muita gente. Tem muita gente que quando algo difícil acontece, a vida acabou. Né? Nossa, e aí entra no movimento de reclamação, né? Nossa, como a vida é difícil, como é o governo que está atrapalhando a minha vida, é a pandemia que está atrapalhando a minha vida. Cara, a pandemia está atrapalhando a vida de todo mundo. Mas olha aí, tem gente como ele, desculpa, como é que é o nome dele? Adriano. O Adriano, tem gente como o Adriano que foi se reinventar, que foi pensar, ok, eu não posso, eu tenho que pagar conta, eu preciso sobreviver, a vida tem que seguir. E aí, o que eu vou fazer? Isso é uma mentalidade próspera, ampla, aberta, focada naquilo que pode ser feito. Um dos comportamentos naturais que a gente percebe em pessoas que têm inteligência emocional é que elas deixam de ser negativas e reclamonas e de justificar as dificuldades do mundo ou da vida, para de botar a culpa nos outros, começa a assumir a responsabilidade sobre a própria vida e dizer, cara, sou eu que tenho que fazer alguma coisa.
É verdade, é verdade. Isso é uma característica muito clara de pessoas com inteligência emocional. É realmente esse negócio da gente assumir e falar, eu sou responsável, né? Que não é o que a gente aprendeu também, né, João? A gente aprendeu o tempo todo jogar no outro, né? Era um presidente, era um governador, meu pai, minha mãe. Esse assumir é uma coisa assim complicada, né? Ou não, não é para todo mundo. Historicamente, não, claro que é para todo mundo. Historicamente, Marcelo, como você falou, os nossos pais, sei lá, a minha mãe e meu pai, eles não tinham fonte de estudo sobre inteligência emocional. Hoje, tem algumas poucas escolas estão começando a trazer isso para dentro do currículo, e geralmente são privadas, não são públicas. Estão começando a trazer ensino de inteligência emocional. Você imagina na época que a minha mãe estudou, eu nunca ouvi falar sobre isso, como é que eu ia aprender? Uhum. Quando que eu fui aprender? Com 23 anos, quando eu comecei a ter acesso a esse tipo de treinamento. Né? Porque daí, enfim, tive acesso a isso, a tecnologia ajudou, facilitou, hoje em dia nem se fala. Cara, tudo que eu ensino no meu Instagram, que você ensina no seu Instagram, há 5 anos atrás, onde é que você encontrava essa informação? Pois é. Há 5 anos atrás, quem é que ensinava tudo que você ensina sobre milhas? Ninguém! Ninguém! Então, hoje está muito mais fácil. Então, é natural que as pessoas não tenham tido acesso a ensinamentos sobre inteligência emocional ou milhas, que seja, porque os nossos pais não sabiam disso. Então, eles não tiveram a capacidade de nos ensinar para ver o tamanho da responsabilidade da nossa geração para com as próximas que virão. Nós estamos tendo acesso à informação suficiente. Então, agora vai da gente dar valor para isso e começar a estudar e começar a entender como é que a gente funciona para a gente criar os nossos filhos, para que eles possam crescer já mais conscientes disso tudo. E sim, dá para desenvolver. Qualquer pessoa pode desenvolver inteligência emocional. Né? Isso é para todo mundo. Basta que você consuma conteúdo aqui de graça, como você está tendo aqui agora, ou que você invista em você mesmo. Nós temos uma mentalidade. O Brasil, eu não posso falar de outros países essencialmente, mas falo sobre o que eu conheço, que é o nosso Brasilzão velho. O nosso povo, no geral, tem uma mentalidade muito fútil, muito materialista. Então, quer dizer, eu pago 5 mil reais no iPhone, mas não pago 5 mil reais no treinamento. Uhum. Eu que trabalho na área de capacitação e desenvolvimento, como você, né? Cada um no seu viés, a gente percebe que as pessoas, elas, para pegar um valor mais simples, ela gasta 100, 200 reais num final de semana de festa, de um churrasco, comprando bebida, comprando comida e tudo mais, mas ela não paga uma parcela de um treinamento que vai fazer com que ela seja uma pessoa melhor, que vai fazer com que ela consiga juntar mais milhas. Aí o cara, quer dizer, ele pega e faz assim com o dinheiro dele, com festa, com comida, com bebida, e eu não estou dizendo que não é para fazer festa, comer e beber. Sim. Isso é bom, isso é maravilhoso, eu também gasto com isso, mas eu sei separar. Eu pego minha grana e eu invisto dinheiro lá naquilo que eu sei que vai me trazer retorno depois. O meu primeiro carro, eu comprei Eu comprei, vai fazer agora 2 anos que eu comprei meu primeiro carro. Eu tenho 33 anos, eu comprei meu primeiro carro com 31. João, por que você não comprou antes? Porque antes todo o meu dinheiro era direcionado para minha capacitação. Uhum. O que eu entendia? Que comprar um carro ia me gerar mais custo. O carro é um investimento passivo, né? Quer dizer, investimento é um custo passivo, quer dizer, você compra ele e você vai ter que gastar mais dinheiro depois para manter ele. Para manutenção, para gasolina, para imposto, por aí vai. E eu entendi que se eu comprasse o carro, eu ia perder dinheiro. E aí, o que eu entendi? Bom, o que eu posso pegar meu dinheiro agora e fazer com que eu ganhe mais dinheiro? Poxa, se eu investir em ações, pode ser que meu dinheiro se desenvolva e eu tenha mais dinheiro depois? Sim. Pô, se eu investir em treinamento para aumentar o meu nível de conhecimento, não vai aumentar o meu valor pessoal e eu não vou desenvolver novas capacidades e habilidades para ganhar mais dinheiro depois? Sim. Se eu investir no treinamento com o Marcelo, por exemplo, para aprender como lidar com milhas, eu não passo a ter um conhecimento que vai me ajudar a ter mais milhas, ganhar mais dinheiro, a viajar mais, ter a vida que eu quero viver? Sim. Então, cara, não que você não tenha que viver uma vida boa, mas você tem que aprender, ganhar maturidade de que a vida precisa ser construída, que tem um lá na frente que vai chegar e que se você não resolver hoje, provavelmente você tenha problemas lá na frente. E isso é inteligência emocional também. Sim, verdade. Né? Também é. E ó, você está falando, o pessoal está comentando, tem um comentário aqui do Caio. O Caio, inclusive, é da minha equipe, o cara é muito bom, tem muita inteligência emocional para me aguentar. Exatamente, já li algumas pesquisas que falam sobre isso, sobre procurarmos pessoas que se pareçam com o nosso pai ou nossa mãe para se relacionar. Aí, ó, teve um espelhamento aqui já. Que loucura. A Ana falou,
eu estava no piloto automático da rotina. A pandemia me fez olhar para mim e vejo o lado bom desse caos todo. Ó, Bacana, sempre tem hein? lado bom. Isso é inteligência emocional, viu, Marcelo? Entender É, né? que tudo tem um lado bom. Por Uhum. mais que o fato não seja bom, por exemplo, uma pandemia que matou milhares de pessoas no mundo é bom? Não, não é bom. Mas não estou falando que o fato é bom. Mas deu para tirar muito aprendizado disso? Muita gente não Isso. se reinventou? Pô, com certeza. Então, isso é bom. Então, sempre tem um lado bom na história. Nossa. Ó, você tinha feito uma pergunta e a Val falou assim: fazer curso MR de milhas e parar de reclamar. Muito bom. Yes, é isso aí. É isso aí. Ó, o Adriano, ele falou, representa a escola do Flávio Augusto, aí, ó, do WhatsApp, né? O que tinha dado, estava Massa. desempregado. E ele nos ensina ele mesmo porque ele começou do zero e está ajudando muita gente. Cara, que Flávio legal, Augusto é Adriano. monstro. Flávio Augusto é um Ó, a monstro, Mona uma Lisa. grande referência. Nossa, demais. Gostaria de Meusucesso.com, compartilhar. Wise Up, né? Muito bom. A Mona Lisa. Gostaria de compartilhar a potencialidade que a maternidade fez comigo e faz também. Em 2017, gestei minha primeira filha, poucos meses após ter sido anjo na formação ministrada por João. Ah, ó, você conhece a Mona Lisa, né? Claro, conheço, João Pessoa. Que Maravilhoso. bacana. Ah, eu quero ir em João Pessoa, hein? Tá na minha lista de lá. Ou vá! Que lugar maravilhoso. Que bom. Aí a Mona Lisa, né? E agora, em 2020, estou em Rio Grande do Norte, de 21 dias. E desde o início de julho, exercitando de maneira irrestrita a minha Traba- trabalhabilidade. Né? E ela fala aqui de crescimento bacana. Ó, a Lidiane também é do Ó, MetaMR, ela participou aqui. Investi em conhecimento nessa pandemia e agora não quero parar mais. É, Rapaz, olha que é bacana. viciante, né, Lidiane? A gente começa a estudar e se entender e conhecer coisas, a gente vê que só quer mais, mais, mais. Isso é maravilhoso. É verdade. E ó, o fim pode ser o início, dependendo de onde se olha. A Ana Barros, boa. Ana, o E fim sempre é o início. Como é o que um fim outro sempre. relacionamento começa? Quando o anterior termina. Como é que um novo trabalho começa? Quando o anterior termina. Enquanto algo não termina, fica difícil de começar, entendeu? A É vida é feita de verdade, ciclo, ó. então é sempre assim. Fantástico comentário. E ó, pra gente encerrar aqui de comentários, a Cleonice falou assim: eu sou tão boa que as pessoas aproveitam de mim. Isso é um modelo de mentalidade que você tem que tomar cuidado. Então, é bom ser uma pessoa boa? Claro que é bom, mas em excesso faz mal. Né? E vamos lá, não, já começa a mudar aí, Cleonice, a dica de que as pessoas se aproveitam de mim. Não, você permite com que as pessoas façam uso de você. Então, percebe que essa frase, inclusive, bota a culpa no outro? As pessoas se aproveitam de mim. Não, ninguém tem o poder de se aproveitar de você. Você que permite. Então, esse é um exemplo. Nós temos é comum ter esse perfil de pessoas que tem dificuldade de dizer não, né? Então, não, eu digo não, aí todo mundo se aproveita de mim. Não, é exatamente por eu não dizer não que as pessoas aproveitam. Mas aproveitam não porque elas querem me fazer mal, é porque elas sabem que eu sou uma pessoa que vai ajudar, né? Então, sou eu que estou permitindo. Isso é assumir Nossa, responsabilidade. cara, é bom essas coisas aqui, é um tapa na cara, né? Eu lembro do curso, depois que o João me complementa aí, ele corrige. Que eu acho que foi no curso de Enneagrama que eu fiz com ele, aí ele falava assim: a pessoa não me incomoda, né? Sou eu que me incomodo com ela, né? Fala aí, João, com as suas palavras. Isso é um exemplo maravilhoso. Para e pensa aí agora em uma pessoa que você sente que te incomoda, que te irrita. Pensa aí. Todo mundo tem alguém que já conheceu na história da vida? Nossa, aquela pessoa me irrita. Pensa aí. Fala um eu aí, se você tem alguém, se você conhece alguém que te irrita. E aí o que eu expliquei na época é que assim, ó, eu dei esse exemplo, fiz essa pergunta em sala quando o Marcelo estava lá, e eu fui explicar. Olha, sinto muito te contar. Não, essa pessoa não te irrita. Como assim, João? Essa pessoa não te irrita. Você que se irrita com essa pessoa. Então, o que eu quis explicar é que não é o que acontece que nos impacta. É a percepção que a gente tem do que acontece que vai gerar o impacto. Ou seja, tá em mim a coisa. Não é o Marcelo que me incomoda. Sou eu, dentro da minha compreensão do jeito do Marcelo de ser, que gera um incômodo dentro de mim. Mas tá em mim. Tá em mim, sempre em mim. Isso é fantástico. E, João, ó, toda hora chega aqui o pessoal falando, a Lu Coach. Conheço o João há anos, sempre me inspirei nele. Meu querido. Hoje sou mãe, meu baby é mais velho que o seu João, mais velho que o seu, João, ela tá falando, né? Uhum. E reinventei home office com maternidade e pandemia. Gratidão por tudo, João. Gratidão, A querido. Cleonice agradeceu, falou, vou ter mais cuidado, né? Que você tinha falado para ela e Show, o pessoal foi. Cleonice. É. Ô, João, mas olha que assunto interessante, né? É algo assim que se a gente for falar, a gente vai ficar horas e horas, né? Tem cursos falando sobre isso.
E, João, quem quiser se aprofundar um pouco mais, como que faz para te achar, para aprender um pouco mais sobre isso? Melhor maneira hoje em dia. A gente está começando, como eu falei, a gente está começando um projeto bem legal chamado Academia do Eu. Você me permite passar um site aqui, inclusive? Claro, por favor. Ó, acabou que eu não copio. Eu vou escrever aqui. É rap, pega papel e caneta aí, rapd.com.br É um nome muito chique, viu? barra Academia do Eu. Já que você me permitiu, tá aqui, ó, rapd.com.br barra Academia do Eu. Coloquei aí. A gente vai, ao final do mês de julho, a gente vai lançar um grupo seleto. Na verdade, é um projeto piloto que a gente está lançando aqui da Academia do Eu, que vai ser um grupo seleto de 20 a 25 pessoas que vão passar por uma entrevista, né? Porque vai ser só 25 pessoas, para ver se elas estão aptas, se elas podem participar desse projeto que vai durar cerca de 2 meses, onde eu vou ajudar algumas pessoas a tomarem mais consciência e crescerem no seu processo de evolução. Como a Mona Lisa que está aqui, comentou do treinamento, que ela participou comigo. Então, a gente está criando um movimento para ajudar nesse período de 2 meses, vão ser encontros semanais aí, para ajudar as pessoas a terem mais autoconsciência, a alcançarem níveis mais elevados como seres humanos. Não tratar muito do que a gente está falando aqui, só diretamente comigo, 2 semanas, 2 meses, uma vez por semana, né, à noite, provavelmente. Então, esse site que eu mandei, rapd.com.br barra Academia do Eu, é de uma aplicação. É só para você deixar seus dados lá, porque até o final desse mês a gente vai entrar em contato com você para poder fazer essa entrevista e ver se você está apto a participar desse grupo. No geral, além disso, então se você tiver vontade, assina a aplicação aí, né? Deixa seus dados. Independente disso, JM Dornelles, meu Instagram, a gente está começando a construir muito conteúdo voltado para isso agora. No YouTube você vai encontrar muita coisa ali que já está lá, de mais tempo, inclusive. E fora isso, gente, muito livro, tem muita coisa que a gente pode aprender nos livros aí, são boas dicas aí de... Não apareceu o endereço, apareceu sim, se você voltar tá ali. Eu fixei, eu botei fixado ele aqui agora. Fixou. Maravilha, tá aí, fixado embaixo. Obrigado, Marcelo. Fixado. E também lá no Instagram do João, quem quiser, acha lá. Isso. Eu não coloquei na minha bio, mas saindo da live aqui eu já vou colocar na minha bio, vai estar lá também. Então, por favor. Ô, João, e nessa semana agora, eu estou realizando a Jornada das Milhas, que é um evento online, né? E ele é gratuito, em que eu ensino as pessoas como ganhar até 60 mil milhas. Show. E aí, eu fiz um sorteio no meu Instagram. Fiz um sorteio, não. Lancei lá o sorteio, né? Agora que eu quero fazer. E quem for sorteado vai ganhar 10 mil milhas aéreas. Maravilha. Então aí a Os amigos podem entrar? Hã? Os amigos aqui podem entrar também? Já passou a hora, já passou. Perdi! Cara, e que engraçado. Na jornada tem uma área de comentários. Aí teve um cara falando que ele vai com a lua de mel e ele precisava, acho que era de 30 mil pontos, e ele já tinha 20. Então nós vamos sortear. Você espera um minutinho, você acompanha o sorteio? Aí você fica o fiscal do sorteio. Com certeza. Então olha lá, ó. Então eu vou fazer o sorteio agora aqui. Deixa eu jogar aqui pro pessoal ver como é que faz. Não sei se você já usou essa ferramenta, João. Qual? Essa aqui, ó, desse site, Sorteio Gran. Sim, já Sorteio usei. Gran. Já usei. Já usou? Conheço. Então tá aqui, ó. Para quem tá acompanhando aí, tem lá, ó, @Marcelo Rubles. Aqui tem os posts e eu vou escolher o post para fazer o sorteio. Então tem os posts aqui, deixa eu achar. Esse daqui, ó. 651. Nossa, era 500 que tinha ontem, já pulou para 651. Muito bom. Já. Então ele vai carregar aqui todas as pessoas que participaram. Todo mundo que comentou, né? Isso, todo mundo comentou. E vai sortear. Olha lá, ó. Vamos torcer os dedos aí. Vamos ver quem vai ser o sorteio. Sortear número. Cara, teve gente que participou pra Rufem os caramba. tambores! Vamos lá. Vamos lá, vamos ver. Olha só, Rios Ribeiro. Muito bem. Aproxima a câmera aí, Marcelo. Hã? Aproxima a sua Vou câmera aproximar. aí pra gente ver melhor. Olha lá, Rios Ribeiro. Muito bem. Olha, rapaz. Que bacana. Vamos ver se ele cumpriu as regras? Olha aqui, ó. Não é cumprido, né? Ser sorteado não ter cumprido regra é sacanagem. Já pensou, rapaz? Deixa eu voltar aqui para mim. Aproveitar um minutinho do João aí e enquanto tem. Ó, uma regra, o que que era? Era ter curtido a postagem. Então vamos ver se ele curtiu. Acredito, curtiu, né? Porque senão eu não estaria aqui, né? Aí Não, tem que ter. Não, acho que ele puxa só pelo comentário, então tem que ver. Mas acho que ele curtiu. Se você for lá, você deve encontrar. Vamos ver. Ele tem que ter curtido. Ele tá aqui, eu achei ele. Ele curtiu a postagem, tá lá, Rio Ribeiro. Show. Vamos ver se ele tá seguindo.
Tá seguindo, então já Show cumpriu de mais um bola. requisito. Tem E o mais último algum? requisito era estar participando da jornada. Eu vou olhar se o nome dele tá, eu preciso do e-mail dele, eu vou pedir para ele me Uhum. passar, mas sim, porque eu já tinha visto, um dia ele me mandou umas perguntas e a gente vai conhecendo a pessoa, né? Aí ele falou assim, perguntou lá para mim, eu falei, você está inscrito na jornada? Ele falou, tô. Eu falei, então eu vou te avisar lá na jornada. Aí Muito agora o bem. cara pega e é sorteado. Mas Show de beleza, bola. obrigado a todo mundo que participou do sorteio. A minha Valeu, equipe vai entrar galera. em contato com o Nils Ribeiro para ele tomar essas 10 mil milhas e fazer o que ele achar melhor. João, muito obrigado pelo seu tempo, por você estar aqui. Eu acredito que eu vendo aqui, o Prazerzaço. pessoal gostou muito, muito coraçãozinho, muita mensagem. Eu agradeço você ter disponibilizado o tempo. Eu sei que é muito Foi um difícil o seu prazer. tempo Foi aí, um mas eu prazer. agradeço muito. Valeu, meu irmão. Foi um prazer estar com vocês aqui. Obrigado para quem acompanhou até agora. Né? Alguém comentou aqui, não deixa essa live acabar. Acaba não. Que bom que gostaram. Nos vemos aí, vida fora. Foi um prazer mais uma vez. Tudo de bom para todo mundo. Bom período de pandemia, né? E a gente segue se falando, meu irmão. Um abraço para Lígia. Valeu então, João. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.